Amém, queridos? Mateus 24, versículo 11 ao 14. Glória a Deus. Apocalipse 3:11. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11 ao versículo 14. Irmãos, essa semana eu ouvi Deus falando comigo. Eu queria pregar uma pregação hoje, que talvez seria uma pregação quase coach, mas Deus mudou de uma forma muito específica, e eu falei isso pela manhã. Olha o que diz Mateus 24, versículo 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho às nações, e então chegará o fim. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Grave isso aqui: eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu falei hoje pela manhã, e eu até brinquei com a Dani ali na porta. Falei: Dani, vocês que são pregadores, ficam me ouvindo pregar, mas como pastor, essa é uma mensagem pastoral, e às vezes sobra até para o pastor chegar aqui e dar uma bronca. E ultimamente eu não estou dando quase bronca nenhuma. De vez em quando a gente precisa trazer um choque de realidade. Isso é papel do pastor, irmãos. Então, eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus. Quais os sinais relacionados à igreja sobre a volta de Jesus? Eu não quero falar hoje sobre os sinais, porque não precisa falar o Juninho não, Vinícius. Marcos Vinícius? Vinícius Júnior. Fala para mim seu nome. Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Está todo mundo hoje percebendo sobre maremotos, terremotos, guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho. Todo mundo já sabe que todas as profecias já se cumpriram sobre a volta de Jesus. Todo mundo já sabe. Até quem era incrédulo que o mundo não iria acabar, hoje já fica pensando, e o mundo pode acabar com fogo, porque tudo é à base de petróleo, à base de energia. Todo mundo sabe disso. Então eu quero falar sobre os sinais relacionados à igreja sobre a volta de Jesus. Quando Deus olha para a terra, Ele se relaciona com dois povos: Israel e a igreja. Israel, Deus trata de uma maneira muito distinta, tanto que Israel quanto a igreja. Israel, Deus trata de uma maneira específica, por causa da promessa feita a Abraão. E a Bíblia diz assim: olhai para a figueira. Quando a Bíblia fala figueira, diz: olha para Israel. Olha um país tão pequenininho, o efeito que ele tem em todas as nações do mundo e todas as nações da terra. É um sinal também da volta de Jesus. E os sinais, e a igreja, a Bíblia fala que a igreja do Senhor, não é? Ela é santa. Quem é a igreja do Senhor aqui? Ela é povo peculiar, povo especial, sabe? Deus nos vê dessa maneira. E os sinais da volta de Jesus está relacionado também o que acontece dentro da própria igreja, ou como a igreja se porta. A igreja é o povo exclusivo de Deus, zeloso de boas obras, coluna da verdade. Eu fico pensando, irmãos, olha a maneira que Deus nos vê como igreja do Senhor. Foi Ele que nos escolheu e não a nós. E como nós como igreja também nos comportamos, está relacionado ao arrebatamento
da igreja e a volta do Senhor Jesus. Quem aqui crê que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Você sabe que a primeira vinda do Senhor na terra, a primeira vinda de Jesus na terra, o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. A Bíblia fala desde o Gênesis que Jesus ia nascer nesse mundo. Mas da segunda volta de Jesus, a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda volta do que a primeira. E hoje é o dia da ceia. Você sabia que a ceia é um memorial? É um memorial do sofrimento de Jesus por nós. Mas a ceia também é algo figurativo das bodas do Cordeiro lá na glória. E a ceia também nos lembra que Ele vai voltar para buscar aquele que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, porque a gente diz todo dia da ceia que nós vamos comer do pão e beber do cálice até que Ele venha, e dizemos assim: ora vem Senhor Jesus. Amém ou não amém, gente? Então, sabe, querido, qual que é o primeiro sinal espiritual da sua vinda? Qual que é o primeiro sinal espiritual da vinda de Jesus? Essa semana, foi quinta-feira, irmã Figena, nós estávamos assistindo Noé construindo a arca. Noé ficou pregando o evangelho por mais de 100 anos, ou pregando a salvação por mais de 100 anos, e ninguém acreditou, ninguém entrou na arca, ninguém deu crédito à pregação de Noé, porque a terra nunca havia chovido, não tinha acontecido chuva ainda na terra, só subia um vapor e molhava a relva, era uma região desértica, e Deus manda Noé construir uma arca, porque a iniquidade do povo tinha aumentado muito, o pecado e a violência, e Noé construiu uma arca, e na arca entrou só os animais e os seus familiares, a saber, 8 pessoas, até que veio o dilúvio. E Mateus 24 diz assim: como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Casavam, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que o dilúvio veio. Jesus vai voltar, vai ser num abrir e fechar de olhos. Quem crê nisso aqui, gente? Então, assim, irmãos, fica atento. Qual que é o primeiro sinal espiritual da volta de Jesus? É o descrédito de sua vinda. As pessoas, ou nós, quando a gente fala as pessoas, fica muito longe. Quando eu digo nós, fica mais perto. E quando eu digo eu me responsabilizo mais. Às vezes nós estamos vivendo, falando que nós acreditamos na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, mas na verdade a nossa vida não diz assim. Nós estamos envolvidos com tantas coisas, e nós esquecemos um dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aquele que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e nós vamos vivendo. Nós somos uma geração que não estamos esperando mais a volta de Jesus. A gente não está nem aí. Eu estou correndo atrás, e a gente está correndo atrás, a gente está envolvido com tantas coisas. Por isso que qualquer picuinha, por qualquer ofensa, por qualquer desgaste, a gente para de fazer qualquer coisa para Deus. Qualquer dor, qualquer sofrimento, o povo está desviando, está virando as costas para Deus. Por conta que nós não acreditamos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que às vezes, Daniel, a gente não está sabendo nem mais pregar sobre a volta de Jesus. E essa semana Deus chamou fortemente a minha atenção de pregar sobre o arrebatamento da igreja. Pregar que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz: eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe,
E esse versículo aqui sobre a libertinagem, sobre o descrédito, sobre que as pessoas não estão mais acreditando, estão vivendo de qualquer maneira. A Bíblia, quando fala que no tempo de Noé, a violência tinha aumentado, mas a Bíblia fala assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A Bíblia não falou em nenhum pecado. A Bíblia fala que eles envolveram com essas coisas, esqueceram as coisas de Deus. Eu perguntei aqui pela manhã, Nilo, não sei se é da sua época. Quando a gente era menino, a gente sabia do cavaleiro amarelo, do cavaleiro negro, do cavaleiro vermelho. A gente queria saber sobre a Armagedon. A gente queria saber sobre a volta de Jesus, a grande tribulação, se a gente passaria pela tribulação ou não, qual seria o sinal da besta, se a gente, sobre o chip, a gente queria saber de tudo do Apocalipse. Hoje a igreja, ninguém quer saber sobre esse assunto, nem se prega mais. E a gente está na igreja e às vezes vivendo deliberadamente na prática do pecado. Por isso que você vê crente que não fala com o outro, crente que fala abertamente que odeia o outro, que não vai com a cara do outro, crente brincando de evangelho, porque as pessoas elas estão vivendo aqui. Tem um versículo na Bíblia, ô Rafa, se você achar esse versículo para mim, eu vou te dar um presente hoje. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Diga para o seu irmão, ele vai voltar. Então, irmão, se Jesus não vai voltar, se a gente fala que ele vai voltar, mas não acredita, então nós vamos santificar para quê? Nós vamos jejuar para quê? Nós vamos orar para quê? Olha lá, ó, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Ô Caio, hoje eu falei de velório, que a gente está precisando de um velório. E eu passei na porta do velório hoje, estava cheio, e eu te vi lá, não é? Lembra tudo isso que eu falei aqui? Quando você chega num velório, você fala assim: do que valeu tanta correria? Não valeu de nada. Se tem dinheiro, no meu aqui tem muito dinheiro no bolso do terno. Tem muito dinheiro, eu só não estou achando ele aqui agora, mas tem. Não valeu de nada. Não é isso? A gente vive como se a gente fosse eterno, e graças a Deus por isso. O homem não foi preparado para a morte. Já pensou se o ser humano fosse viver dizendo assim: eu vou morrer amanhã? Nós não fomos preparados para isso. Mas aquele momento ali nos ensina muito. E o momento que a gente parte dessa terra, já aconteceu o arrebatamento. Jesus já voltou para cada pessoa que veio. Por isso que é muito importante a gente permanecer com a nossa fé em dia. Por isso que é muito importante se santificar. Pastora Hilda veio aqui e pregou: sem a paz com todos, parece que é Hebreus 12, 14, e a santificação, ninguém verá o Senhor. E Deus falou muito forte no meu coração nessa semana, e eu fiquei totalmente aflito, e eu fiquei falando, sabe, oh Deus, o Senhor sabe, eu nem sei pregar mais sobre arrebatamento, eu não sei mais pregar sobre a volta de Jesus, é só ler a Bíblia, ler Mateus 24, sabe, irmãos? E o primeiro sinal que a igreja está vivendo é o descrédito. Abra para mim na carta de Judas, que está lá próximo do Apocalipse, versículo 18. Então, irmãos, escuta, se a gente não crê, não dá crédito à volta de Jesus, a gente começa a viver uma libertinagem, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Versículo de baixo, Rafaela. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sabe, irmãos, por isso que a cada dia nós estamos vendo algumas pessoas
pelas suas vãs concupiscências, ímpias concupiscências, levando as pessoas aos vários desvários sensuais, algo que atrai, algo que é bonito ao corpo, ao prazer, mas não tem o morrer de Cristo, a vida de Cristo, a renúncia nos seus dias de dia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmã Virgínia, será que agora está trabalhoso ser pastor, ter ministério na igreja? Está difícil? Está difícil. Quem lembra aqui, antes da pandemia? Gente, nos dias da pandemia, principalmente eu e o pastor Pablo, foi o tempo que a gente mais pregou e fez culto aqui nesse altar. Começou até o ministério de mídia. A gente fazia culto e live toda hora. Todo dia do culto a gente estava fazendo uma live. E a gente esperava que quando a igreja abrisse, a igreja ia lotar. Que o povo ia ter temor de Deus. Gente, quando o mundo voltou ao normal, os ônibus lotaram, o metrô lotou, o shopping lotou, a praia lotou, o teatro lotou, os shows lotaram e a igreja esvaziou. São tempos trabalhosos. Alguém percebeu isso, irmão? Antes da pandemia, isso aqui estava lotado, gente. Lá, nós tiramos as cadeiras pretas e colocamos ali, distanciou mais essas cadeiras. É por conta disso aqui, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, eu estou falando de dentro da casa de Deus, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pela casa e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Você já ouviu falar do Evangelho da Graça? Eu acredito na doutrina da graça, mas a graça não é de graça, e a graça foi através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sem a paz com todos e a santificação, ninguém verá a Deus. Deus chamou a igreja é chamados para fora, fora do sistema mundânico, fora daquilo que eu acho, que eu penso, eu acredito, eu penso assim. Não, é chamados para fora, fora do mundo, mas para viver a palavra do Senhor Jesus. E eu quero ser como Noé nesta noite, arauto da salvação da palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Jesus vai voltar. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser essa noite, e se não for hoje, não for amanhã, uma coisa eu sei que sei, porque eu sei, Ele vai voltar. Segundo sinal espiritual, e a cada dia que se vai, multiplicação da iniquidade. Pastor, o que é a iniquidade? Pecado, irmãos, é quase um acidente. A gente peca. A gente peca, mas a gente não tem prazer no pecado. Tem hora que a gente peca, a gente arrepende, pede a Deus perdão. E tem hora que a gente pede perdão e peca de novo, mas a gente chora, arrepende. Isso é pecado. Agora, o que é a iniquidade? É aquilo que se transforma em hábito, cultura, passa a ser normal, relativismo, inversão de valores.
E a gente passa a não fazer separação entre o santo e o profano. Isso é iniquidade. Quando nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, fala da dracma que se perdeu, fala da ovelha perdida e fala do filho pródigo. Mas quando chega na dracma perdida, fala que se perdeu dentro de casa. Mas a palavra diz que acendeu a lamparina e varreu a casa. Sabe o que Jesus está fazendo conosco aqui nessa noite? Sabe o que Jesus está fazendo com a igreja? A lamparina está acesa e Ele vai começar a varrer a casa, até que a dracma, até que a unção, até que a graça, até que a seriedade, até que o amor do Evangelho, até que a entrega seja achada. Às vezes nós podemos ter se perdido dentro de casa, mas dentro dessa casa a lamparina está sendo acesa, o Senhor está varrendo, limpando a casa, porque eu quero subir no arrebatamento. Amém ou não amém? Tem alguém que quer subir no arrebatamento igual eu? Irmã Figênia, de vez em quando, irmãos, ela fica querendo fazer medo da gente. A gente chega na casa dela, ela regala o olho e fala: Jesus não é brincadeira. A Bíblia diz: ai dos pastores. Ó, a igreja sobe e os pastores ficam aí. A única função da igreja, a única função dos pastores é preparar a igreja para subir. E você não está preparando. Prega a verdade. Jesus vai voltar e você vai ficar. E toda vez que ela faz isso, eu já me vejo morrendo de cabeça para baixo. Jesus voltando e eu de cabeça para baixo. Prega. Aí o dia que eu venho aqui, prego e faço alguma coisa que agride o povo, ela fala: Jesus vai tratar com você, que a igreja é de Jesus. Coitado do povo. Eu digo: uai, eu estou achando que os pastores já podem morrer de uma vez já então. Tudo que, se não prega, se não chama na palavra, tá ruim. Se fala muito duro, fala: trata a igreja com amor, porque ela não é sua, ela é de Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim que é sério. Olha aqui nos meus olhos verdes, olha aqui. Vou te ensinar uma coisa e eu quero que você não esqueça. Por isso presta bem atenção. Lava a sua boca quando você for falar da igreja. Eu não vou usar a palavra pastor não, mas vou falar da igreja. Quando a gente fala da igreja, quem que é a igreja? Nós somos igreja não, nós somos membro do corpo. A igreja é quando nós a reunimos como uma congregação, que foi o próprio Deus que estabeleceu a igreja. Eu separado, eu sou um membro do corpo. Nós reunidos na terra, nós somos a igreja. Por isso que não existe igreja grande, existe igreja pequena, existe a igreja. E eu tenho visto muita gente falar: porque a igreja, porque a igreja, porque a igreja, porque a igreja. E eu ouvi essa palavra e toda vez que eu ouço ela eu tremo. Meu irmão, lava a sua boca para falar da igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja tem um noivo, o noivo é ciumento. Não brinque com a igreja do Deus vivo. É porque a igreja, quem estabeleceu a igreja foi Jesus, e ainda diz: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Não existe evangelho. Ah, agora eu sou crente em casa. Fica crente em casa, daqui a pouco está tomando cachaça, birita, não participa da ceia, ninguém pisa no seu calo, não vem para a igreja um dia. Aí vem um dia para a igreja, o pastor manda os meninos correr, depois briga com os meninos. Ah, depois de um dia eu estou no ministério, aconteceu isso. É Deus te preparando para ir para o céu, irmão. Porque a gente está cheio de carrapicho, a gente está cheio de ziquezeira, a gente está cheio de sujeira. E Deus colocou aqui a igreja para tratar a gente. Tem dia que Deus permite um filho desencapado encostar do lado da gente, encostar na gente, para ver se a gente está convertido ou não. Por isso que a gente tem que congregar também, tem que trabalhar para Jesus. A Bíblia fala aqui de fora. Aonde que está escrito isso, hein, Rafaela?
Ainda bem que você já tirou a tradução aqui, porque aí eu não fico te falando, essa tradução não. Aí você já tirou disso. Agora eu quero ver ele mesmo lá. De fora ficarão os cães, os adúlteros, os fornicários. Onde está escrito isso aí? Você sabe qual que é o terceiro sinal que Jesus está voltando para buscar a igreja? Em Mateus 24 fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Olha aí, ó, ficarão de fora os cães. Sabe o que são cães? Uns tímidos, são covardes. Eu tenho um dom, eu tenho um talento, eu não quero me envolver, porque eu não quero que ninguém envolvido com a minha vida, eu quero chegar atrasado, eu quero ir embora mais cedo, porque eu já decepcionei demais com gente de igreja, é covarde, é covarde, é covarde, é covarde, é covarde. Eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Os feiticeiros, o que é o feiticeiro? É o rebelde, é o linguarudo, é o filho do cão chupando manga. Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem um versículo lá em Colossenses 3, nem põe ele não. Ô Nilo, eu não gosto nem de ler esse versículo. Colossenses 3, que fala assim, que o mentiroso, o não sei o que, esses tais, eles despertam, eles atraem a ira de Deus. Eu fiquei olhando esse versículo e falei, gente, mas tem hora que a gente fica fazendo campanha para convencer Deus a fazer um milagre na vida da gente, mas se eu não converter, de vez eu atrair o amor e o favor, eu atraio a ira. Irmãos, porque a igreja é parte particular de Deus, é propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é amada de Deus, eleita de Deus, é escolhida, e ela é muito mais. O noivo dela é ciumento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que em nós habita, ele tem ciúmes. Então não vou fazer parte da igreja. Você sabe qual que é o pior? Que eu e você não temos escolha. É adorar, adorar, adorar. Qual que é o terceiro sinal da volta de Jesus dentro da igreja? Esfriamento do amor. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é o amor esfriar? É o fervor na prática cristã. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é dar cor, é dar sabor, é dar vida. O que é avivamento? O fogo está apagando, coloca mais lenha, coloca mais brasa. É avivar, é trazer cores, é mais sabor. E o amor de muitos estão esfriando. Hoje eu preguei pela manhã. Irmãos, nós temos um culto oficial na semana, quinta-feira. Quinta-feira, na hora do culto, aí eu vou para a academia. É um direito, irmão. É um direito. Eu estou tendo uma campanha para as pessoas fazerem atividade física, comer melhor, tirar um pouco o glúten, o açúcar, o carboidrato. Sim, fazer mais atividade física, mas tem que ser na quinta-feira, na hora do culto. Por que não vai outro dia? Por que estão fazendo aniversário na hora do culto? Por que vem na igreja uma vez na vida, outra na morte? E se vier de manhã, à noite é proibido vir. Sabe o que é isso? O seu amor esfriou. Eu estava vendo a reunião dos pais ontem, pai de juniores. Faltou muito pai. Pastor, mas choveu. Quando chove você vai trabalhar, miserável. Se você tiver uma venda, um contrato para fechar, se chover, você vai de todo jeito. Mas quando é coisa de Deus, ninguém vai. É o amor que está esfriando. Você sabe que com o amor, às vezes, a gente esfria. Uma pessoa some, a gente não dá um telefonema. Mas isso é o papel do pastor. Irmão, pastor não dá conta de todo mundo, não. Pastor é gente igual você, tem família, tem dívida, tem problema, tem que atender os outros. Às vezes você consegue atender um, dois, mas não todo mundo. Se a igreja não tiver uma visão de amor pastoral, as pessoas morrem dentro da igreja.
Às vezes tem um soldado, um guerreiro sangrando na batalha, alguém que caiu, alguém que parou, e a gente não está nem aí, a gente está falando mal. Isso é o amor esfriando. Jesus está voltando, gente. Como é que a gente está com o Evangelho? Eu não quero problema, eu não quero me envolver. A gente vem para o culto arrastado, a gente fica olhando, contando cada minuto, e a gente fica dando nota. O louvor hoje demorou demais, para que o menino suar todo, ficar correndo e pulando e dançando, tudo irrita a gente ficou chato de galocha. Quarto sinal da volta de Jesus: apostatar da fé. O que é apostatar? Abandonar a fé. Muitos apostataram da fé e não abandonaram a igreja, e outros estão no púlpito da igreja. Mas perderam a fé, perderam o amor. Está gelado, está frio, está morto, não acredita em cura, não acredita em batismo no Espírito Santo, não acredita que Jesus vai voltar, não crê no arrebatamento, não crê em nada, mas está na igreja. Sai, mas não entra no reino, na vontade, no propósito de Deus. E você sabe qual que é o pior daqueles que apostataram da fé? Se torna críticos. Não precisa disso, eu acho assim, eu penso assim. Se torna até teólogos, um bom teólogo, e às vezes até um bom teólogo, chato de galoche, crítico, é aquele que fica dando nota, não gera nada, apostatou, mas está dentro da igreja, está apontando o dedo, está criticando, está acusando, está matando gente dentro da igreja, porque apostatou da fé. Abra para mim 1 Timóteo capítulo 4, versículos 5 e 7. Pastor, essa palavra não é boa. Irmãos, não é fácil não. Eu estou lutando para pregar isso aqui, porque não é fácil. A gente nem sabe pregar isso mais. Esse é um sinal do arrebatamento. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Você sabe a parábola das 10 virgens, 5 loucas, nécias e 5 prudentes. E o noivo tardou a vir, e elas foram viver a vida, e não guardaram na sua lamparina o azeite. E à meia-noite houve um estrondo, um barulho. Eis o noivo. E agora? Aquela parábola mostra que 50% da igreja, se não guardar o azeite, não vai subir. Pastor, mas a gente é salvo pela graça. Sim, pela graça de Deus. Sabe, queridos, mas acorda. A gente precisa do azeite, a gente precisa do óleo. E eu vou terminar aqui dizendo uma coisa, sabe, irmãos? Um dos sinais da volta de Jesus, porque a Bíblia diz, e esse é o clamor nosso como igreja do Senhor. Coloca para mim Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Um dos sinais da volta de Jesus, que vai haver um grande avivamento. Quem quer fazer parte do grande avivamento? De um grande despertamento espiritual? Esse também é o sinal da volta de Jesus. Por isso, pode prestar atenção.
todas as igrejas começarão a pregar sobre a volta de Jesus. Todas as igrejas começam a pregar sobre o grande avivamento, o grande derramamento do Espírito, uma grande unção, uma graça que vai vir. Milagres vão começar a acontecer dentro da igreja. Deus vai começar a te pegar por dentro e te transformar com poder e graça. O evangelho vai começar a fluir da tua boca. Você vai sentar com as pessoas e você não está nem falando de Jesus, e as pessoas estão dizendo: você é evangélico, ora por mim, prega evangelho para mim. Essa semana, sexta-feira, eu parei no posto. O rapaz falou assim: tira pelo menos 30 segundos e me dá uma palavra de fé, de vida, esperança. Fala alguma coisa de Deus para mim. E eu já entrei com a palavra, entrei com oração. Cheguei no outro lugar, disse assim: você pode fazer uma oração para mim? Ei, você pode pregar o evangelho para mim? E vem um grande avivamento. E eu quero declarar como profeta de Deus, aquela pessoa que você nem consegue mais pregar o evangelho, se você falar de Jesus, briga com você, vai começar a te pedir oração, vai te começar a pedir: ora por mim, fala da palavra para mim. Eu quero ministrar um avivamento de salvação dentro da tua casa, de transformação. Vai manifestar a glória de Deus nos últimos dias. Abacuque 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Versículo 2: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 3: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Pará, e a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos dias e no meio dos anos. Olha para mim aqui, irmãos. Eu estou aqui todo suado por pegar essa palavra. Você sabe por que eu estou tentando pregar essa palavra hoje? Porque eu ouvi a palavra do Senhor e temi. E a minha oração é: aviva a tua obra, ó Senhor. Alguém aqui sabe aonde que o avivamento começa? Perguntaram ao pastor: aonde que o avivamento começa? Vem cá, Daniel. E ele perguntou para o pastor: aonde que o avivamento começa? Vem cá, Daniel, faz favor. Esse vem cá é assim, por favor, por obséquio, meu lindo. Isso, olha lá para a igreja. Aí o camarada falou assim: pastor, aonde começa o avivamento? Eu quero o avivamento. E o pastor disse assim: ó, aqui começa, ó, aqui. Ele fez um círculo. Começa aqui. Começa aqui. O avivamento da igreja começa aqui. Começa aí. Começa dentro do teu coração. Há uma unção movendo agora nesse lugar. Os teus ouvidos são abertos para ouvir, os teus olhos para ouvir, o teu corpo para sentir, o teu nariz para sentir o bom perfume de Cristo, para sentir o paladar de Jesus na tua vida. Há uma unção de avivamento da igreja dos últimos dias. Eu quero fazer parte desse avivamento. Quem quer fazer parte desse avivamento, levanta a mão e diz: glória a Deus, amém. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Com sua doce presença. Joel 2, 28. Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas. Quem toma posse dessa palavra? Profetizarão, e os vossos velhos. Irmã Figueira, olha o que a Bíblia está dizendo: e os vossos velhos. Lá está dizendo: terão dores, reclamação. Oh my God, é passado os 80, é uma dor, é uma angústia. E os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Levanta a tua mão e diz: eu recebo, Jesus, eu recebo.
se você é de meia idade, se você já é velho, se você já é jovem, levanta a tua mão e diz: eu recebo, pode passar. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. E a gente tem que negar a si mesmo. Puxa pro lado de lá, Daniel. Vai, faz força, faz força. Ai, não faz menos força, que você está muito forte. Faz um pouquinho de força. Menos força, mais um pouquinho de força. Faz força, faz força. Não vou te arrastar, faz força. O mundo, o pecado, as distrações. É tomado por força, irmão. Você está achando que é mamão com açúcar? Nossa, Daniel, estou até suado. Quem sabe você está distraído com muitos amores, com tantas coisas. A gente pode ter sonho de ganhar dinheiro, mas aonde está a vontade de Deus, o reino de Deus? A gente tem que voltar a chorar por um avivamento. Igreja, se assenta, senão você fica de pé, a gente fica falando, a gente fica sem graça. A alegria da igreja é quando ela fica de pé, porque ela entende que está acabando. Aí pede para sentar, fica todo mundo triste de novo. A gente precisa ouvir mais. Sabe, Júlio, a gente precisa ouvir essa palavra. A gente precisa ler Mateus 24. Ontem o Daniel estava aqui, ensaiando, ia cantar no louvor de ontem à noite. Sim, pode continuar cantando baixinho. E aí, eu estava ali fora, mas os pais que iam fazer a reunião lá dos juniores. E a gente começou a limpar a porta da igreja. Aqui em cima, eu, Márcio e Alexandre, tirando a água. A gente achou que ia ser só uns 2 minutos. Aí a gente deu uma geral na porta da igreja. Fomos para a reunião, teve que dar outra geral lá. Quando nós saímos aqui, a caixinha lá de água entupiu. Tinha muita água, muitos litros de água, mais de centenas. E a gente começou a limpar. O sapato que era bonito de ver Deus, todo molhado, encharcado. A gente cansado. A gente veio para ficar meia hora na reunião e ir embora. Mas no final a gente estava se sentindo feliz, satisfeito. Um cansaço bom. Cuidei da casa de Deus, lavei. Aí o Daniel foi lá. Aí o Márcio diz: olha, eu não canto igual você, mas é só isso aqui que a gente sabe fazer. E a gente lá limpando. E eu disse aí: tá vendo, Daniel? Vocês falam que vocês são levita. Levita é isso aqui que cuida da casa de Deus. Mas cada um sobe o monte, traz madeira, o outro traz a cordinha de amarrar madeira, outro fura o buraco, o outro tira a terra, mas vai edificando a casa. Deus diz assim: eu tenho contra vós que vocês estão vivendo em casas aparelhadas. Ageu 1:6. Enquanto a minha casa está crescendo mato e está ficando deserta, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Ei, avivamento é quando a gente volta a fazer o que a gente já fez, a gente volta a ser o que a gente já foi, a gente volta à essência do primeiro amor. Jesus está dizendo à igreja: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, deixaste de ser uma criança. Você achou que cresceu, agora está cheio de besteira, está cheio de ofensa, está cheio de ziquezeira. Eu acho, eu penso, Jesus está dizendo: há uma voz lá no céu gritando: volta! Volta ao primeiras obras, volta ao primeiro
vontade de Deus, porque é no centro da vontade de Deus que está a nossa paz. E a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós vamos ouvir a voz dizendo: vinde benditos de meu Pai. Entrai para o descanso que está preparado.